Olá, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, 1º de abril de 2024. Aqui estamos para dividir com você rapidamente uma mensagem, uma palavra, abençoando o teu mês de abril. A começar por hoje, 1º de abril, onde para o mundo aí fora fala que é o dia da mentira, mas para nós não existe isso. Para nós o nosso mês começa de abril, crendo na verdade, na palavra de Deus, crendo que será o mês, como diz abril, de abertura, abril, onde Deus já abriu portas na nossa vida. Será um mês para mim e para você, em nome do Senhor Jesus, abençoado. Você crê? Eu quero dividir com você uma mensagem, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, eu estou usando a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, uma tradução diferente. Eu gosto, embora eu também fui, vamos dizer assim, evangelizado. Eu também, quando comecei a leitura da Bíblia, eu comecei na revista e atualizada. Já falei em outro vídeo a diferença. As igrejas mais, deixa eu pegar um cafezinho aqui, as igrejas mais tradicionais, pentecostais, por exemplo, elas costumam usar a revista e corrigida, ou a corrigida, né? Já as igrejas, no qual eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus e Ele me aceitou. Eu não aceitei Jesus, Ele que me aceitou e tem me aceitado até hoje, que são igrejas neopentecostais. Citei alguns nomes de algumas. Então, elas usam a revista atualizada, porque há diferença em algumas palavras da corrigida para atualizada. Mas eu tenho usado muito essa linguagem nova, gosto muito. Mas a palavra que eu vou dividir com você, que está desde hoje, essa palavra vem no meu coração e está aqui na minha cabeça, no meu coração, essa palavra para dividir com você e também para mim. Lá na revista e atualizada, ela fala assim no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Eu honro os que me honram e desprezo os que me desprezam. Aqui está dizendo assim, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Eu, Senhor Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Deus, ele estava aqui irado com as atitudes dos filhos de Eli. Ele tinha filhos, havia todo um processo dos sacrifícios que naquela época eram apresentados, das ofertas que o povo levava para apresentar a Deus. Os sacerdotes tinham direito em parte disso, porém a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles faziam coisas erradas. Os filhos de Eli, havia a tenda onde ficava a Arca da Aliança, onde ali era feito o sacrifício ali fora, perto, na volta da tenda, e esses filhos de Eli, eles pegavam as mulheres, isso mesmo, e levavam para dentro da tenda onde ficava a Arca da Aliança, os utensílios sagrados. Não havia o templo ainda. Tinham relações sexuais com as mulheres ali. As pessoas estavam ali apresentando os sacrifícios delas a Deus, inclusive que elas pegavam as carnes que eram sacrificadas e colocavam para cozinhar em tachos, né? Para cozinhar essa carne. Eles iam lá e pegavam, inclusive a Bíblia fala de um garfo de 3 dentes, enfiavam dentro, tiravam o que tiravam. A parte até que pertencia a Deus, eles pegavam para eles. E hoje me lembra muito, já vi muito pastor de fazer isso com o povo na questão do dízimo, da oferta, né? Que eu chamo de fidelidade, dízimo eu chamo de fidelidade. Mas engraçado que muitos desses aí, estão ricos, milionários, que também pegam mais do que é devido. Inclusive, tem envergonhado o nome do Senhor Jesus. Fique bravo comigo, não.
Talvez o líder da sua igreja está milionário. Isso mesmo. O pregador, o líder da sua igreja, ele está milionário. Ah, mas eu não quero saber da vida dele. Mas talvez através dele, Deus ganhou muitas almas. Sim. Mas talvez também perdeu muitas e tem envergonhado muito o nome do Senhor. Muito o nome do Senhor. Pelas atitudes que ele vem tomando, e já não é de hoje. Está milionário e riquíssimo. Ele chegou um momento, talvez, na vida dele, onde ele acha que ele pode fazer o que ele quer e não tem problema nenhum. Eu acredito que tem pregador que ele pensa assim, eu já ganhei muitas almas para Jesus, muitas almas, e hoje eu posso fazer o que eu quero. Não. Deus não olha para o nosso passado, sabia? E nem o futuro. Ele olha para o hoje, meu irmão. Não importa o que eu fiz ontem, não importa a atitude que eu tomei ontem, seja boa, seja má. Eu já ganhei muitas almas para Jesus. Esses dias um menino, um rapaz, agora um homem casado, pai de família, abençoado. Eu lembro que eu estava numa igreja e ele chegou, entrou dizendo para mim assim, pastor, eu quero me matar. Eu quero me matar. Só estou dando um exemplo. Falou para mim, eu quero me matar, quero tirar minha vida. Por quê? Porque aconteceu isso. Eu falei para ele, não, olha, Deus tem um recomeço para você. Conversei com ele, orei por ele, convidei ele para começar a vir frequentar. Ele começou a buscar. Hoje ele é um homem de Deus, abençoado, feliz. E tenho certeza que até o final da vida dele ele vai lembrar de mim. Provavelmente eu vou partir desse mundo antes dele. Hoje eu não faço mais parte do quadro da igreja, o qual ele é obreiro. Mas eu tenho certeza que aonde for, ele vai se lembrar de mim. Sempre vai falar para os filhos dele, olha, teve um pastor, mas acabou. Não importa o que eu fiz, e erros que eu cometi também, importa é hoje para Deus. A gente costuma julgar muitas pessoas pelos erros que elas cometem, meu e seu. A própria Bíblia diz que nós não somos juízes, e só quem julga é Deus. Nós temos o costume. E o povo que gosta de julgar é povo crente, adora julgar os outros, adora julgar. Julgamos todo mundo, julgamos a esquerda, a direita, Lula, Bolsonaro, o traficante, o pastor que caiu, o bispo que fez não sei o quê, e julgamos todo mundo. Mas aí ele não olha para nós mesmos, aí a Bíblia volta, a Bíblia nos mostrar que Jesus falou, ei, antes de tu julgar outro, tira a trave, a gente tira o cisto no teu irmão, tira a trave que está no teu, quer dizer, você quer olhar para o erro do outro, mas tu está pior, a gente está fazendo pior ainda. Ah, pastor, mas eu não estou roubando, não estou prostituindo, não estou usando droga, não estou... mas a gente está fazendo coisa pior, porque a gente conhece a palavra de Deus. Essa é a realidade. Então, Deus falou para Eli, profetizou, inclusive usou Samuel para profetizar contra ele. Lembra que Samuel era jovenzinho, estava morando na casa, Samuel era filho de Ana, que ela fez um voto com Deus, Deus honrou, e Samuel foi morar e ela prometeu dar Samuel para Samuel servir a Deus. Samuel estava ali dormindo na casa do Eli, Deus chamou ele de madrugada, toda aquela história, você conhece. E Deus profetizou contra a casa de Eli. E, inclusive, havia um problema, porque o Eli sabia o que os filhos dele faziam, mas não tomava atitude. Só que isso também recaiu sobre Eli, vamos dizer assim, entre aspas, essa maldição. Era bênção, se tornou maldição. Aí uma outra palavra, porque a Bíblia diz que Deus faz a bênção se tornar maldição e a maldição se tornar em bênção. A culpa não era do Eli, no caso de ele fazer, mas ele era culpado porque ele tolerava aquilo, ele sabia e não tomava atitude. Chamou os filhos dele para conversar, pastor, mas às vezes não adianta só conversar, tem que se tomar atitude. Eu passei por uma situação também assim. Eu passei uma situação com um filho meu mais velho, eu tenho 2, né? E um desses meus filhos tomou uma atitude, eu tive que chamar ele para conversar. E tive que tomar uma atitude mais drástica, né? Não fiquei tolerando. Então, hoje ele é feliz, abençoado, mas às vezes o pai, a mãe, que conhece a palavra de Deus, conhece a verdade, fica tolerando e não é ser justo, é ser correto, fica passando a mão por cima, porque é meu filho,
Porque sempre será seu filho, sempre será sua filha, mas não quer dizer que você tem que tolerar o que é errado, de chegar e falar e às vezes tomar uma atitude. Já falei para crente, já teve irmã que vem na igreja e irmão falava, não, meu filho faz isso, minha filha fala a verdade, toma atitude, espera ele na sua casa, não. Ah, mas é melhor dentro da minha casa do que na rua, pastor. Não, dentro da sua casa não. Quem manda lá é você, nunca vi filho mandar em pai e mãe. É que vemos uma geração hoje, né, onde pais que não têm medo de tomar atitude, pais que endeusam os seus filhos, adoram os seus filhos. Mas Deus falou para Eli, eu respeitarei os que me respeitam. Em outra tradução, eu honro os que me honram. E os que me desprezam serão desprezados. Eu vou respeitar aqueles que me respeitam. Se você dá valor, se você faz do meu jeito, se você procura viver uma vida alicerçada no que eu digo, eu vou te honrar. Se você faz o que a palavra de Deus diz, Deus vai te honrar. Agora, se você não faz, se eu não faço, nós vivemos uma vida de acordo com o que a gente acha que é verdade, o que a gente acha que é real, vivemos uma vida desregrada, uma vida fora dos padrões da palavra de Deus. Como é que a gente quer que Deus honre a gente? Ele está dizendo que ele não vai honrar, não. Era isso que ele estava dizendo. Eli, eu prometi para vocês uma coisa, mas vocês têm me desprezado, você não tem feito os teus filhos, e você tem tolerado os teus filhos têm feito, você não tem tomado atitude. Se você e os seus filhos fizessem o que eu digo, colocassem em prática, eu iria honrar vocês, porque eu prometi. Mas como vocês não querem fazer do meu jeito, vocês querem fazer do jeito de vocês não me respeitam, vocês me desprezam, vocês fazem as coisas do jeito de vocês, me envergonham com as suas atitudes, então eu vou desprezar vocês também. Você já foi desprezado por alguém? Alguém já te desprezou alguma vez na vida? Você sabe que essa palavra é muito usada para falar de dinheiro, sabia disso? Muitos pregadores usam essa palavra para falar do dízimo, de oferta. Olha lá, estavam roubando dízimo, roubando oferta. Olha lá, Deus vai honrar se você honrar Ele. Isso em todos os sentidos, porque também não adianta eu honrar Deus com o meu dízimo, com a minha fidelidade, com a minha oferta. Eu honrar a Deus indo na igreja domingo, participando da Santa Ceia. Mas aí trai minha mulher, vivo mentindo, vivo passando os outros para trás, vivo dando mau exemplo, vivo agindo contrário ao que a palavra de Deus diz nos meus negócios, na minha vida profissional, na minha vida sentimental, familiar. Que adianta então? Porque tem gente que pensa que basta ela honrar a Deus levando o seu dízimo, a sua oferta. E às vezes o pregador ele não vai tocar em alguns assuntos porque ele tem medo das pessoas ficarem tristes, chateadas com ele e saírem da igreja. Hoje, eu vi algo muito forte, anos atrás, um homem de Deus fala justamente isso, que muitos pregadores ficaram reféns das pessoas. Não pregam algumas coisas no público, porque eles têm medo de pregar e aquela pessoa sair da igreja, ela trocava para outra igreja, porque lá o pastor não fala, não reclama, não prega se eu bebo, se eu fumo, se eu uso drogas, se eu traio minha mulher, se eu traio meu marido, se eu ando com um monte de mulher, se eu ando com um monte de homem. Ele não prega sobre o pecado, o pastor prega que Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar se eu honrar ele. É simples, é propósito, é campanha, é vitória, é bênção. Mas a Bíblia é clara, se eu honrar a Deus, Deus vai me honrar. Se eu não desprezar a Deus, se eu respeitar a Deus, se eu viver uma vida baseada, alicerçada na palavra de Deus, Ele vai me honrar sim. O princípio é ter uma vida abençoada, não é propósito, não é campanha, não é voto. O princípio é ter uma vida abençoada, é respeitar e viver a prática da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus falou, disse que o homem que edifica a sua casa sobre a areia, aquele que quer facilidade, não quer uma vida com Deus, vai vir as lutas, as batalhas e a ruína dele vai ser grande. Mas aquele que vive a sua vida alicerçada na palavra de Deus, que edifica a sua casa sobre a rocha, esse, as lutas virão, as batalhas virão, mas ele vai estar firme e forte para poder enfrentar as batalhas desse mundo. Você quer ser honrado por Deus? Deus quer te honrar.
Você quer que Deus te respeite, quer que Deus te abençoe, quer que Deus dê valor a você? Dê valor a Ele. Coloque em prática a palavra dele. Viva a palavra de Deus. Ah, pastor, eu acho que não tem que ser assim. O pastor da igreja, o líder da igreja falou para mim que não precisa ser assim, e eu não preciso levar as coisas tão a sério, que eu posso viver essa vida assim, que daqui a pouco eu peço perdão, Deus me perdoa, Claro que Deus perdoa, mas não vai ver honra. Aí por isso que tem gente que não consegue ver Deus honrar ela. As portas fechadas, nada dá certo. É uma vida insegura. É uma vida que ela ora está varrida para a esquerda, ora para a direita, ora para a direita, ora para a esquerda, ora para trás, ora para frente. Não tem uma estabilidade, não tem um rumo na vida dela, porque ela não tem honrado a Deus desde dentro da igreja. E por isso ela não tem sido honrada por Ele. Respeite a Deus, viva a palavra de Deus, viva a obediência, procure viver uma vida assim. Mas eu não consigo, pastor. Busque perdão de Deus, busque a força de Deus, Ele vai te ajudar. Eu estou vivendo no pecado. Ontem eu contava para as pessoas que vieram na igreja pela manhã, eu falava de uma atitude que eu tomei quando eu entreguei minha vida para Jesus. O preço foi pago, foi alto, o preço que eu paguei foi alto, porque Jesus também falou, mas Jesus já pagou o preço na cruz. Ele pagou o preço, mas eu também tenho que pagar o meu. Ele mesmo falou que ele não tomasse sua cruz, não via após mim, nem é digno de mim. Você acha que Jesus já fez tudo? Não, eu tenho que fazer minha parte. Não tem pregador que fala que não, que Jesus já fez tudo. Mentira, eu tenho que fazer minha parte também. Eu também tenho que pagar o meu preço. Senão a palavra dele, então é mentirosa, porque ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, pague o preço. Abandone o pecado, largue essa mulher, largue esse homem que está levando você a se corromper. Talvez essa atitude que você tomar para poder voltar a ter uma vida com Deus, talvez vai atingir até a sua vida financeira, mas é o preço a ser pago. Além das bênçãos materiais que virão sobre a tua vida, e o que Deus dá ninguém pode tocar, mas também, só com a permissão dele, é claro, né? Também, isso vai acarretar também um crescimento espiritual, uma intimidade maior com Deus, até na tua salvação. Então hoje, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, desculpe, se você me respeitar, eu vou te respeitar. Se você viver o que eu digo, eu vou te abençoar. Se você me desprezar, não quiser dar valor ao que eu estou dizendo, é um direito seu, mas eu também vou desprezar você. Você vai orar, vai pedir, vai buscar, vai chorar, eu nem vou dar bola para você. Mas é assim, pastor? É assim mesmo. Mas Deus não é o Deus da graça, não é o Deus que faz. Mas a Bíblia diz acima de tudo que Deus é justo. Deus é justo. Entendeu? Que Deus abençoe o teu mês de abril, que seja um mês de abertura, de portas, de bênçãos, sem medida sobre você, sobre a tua vida financeira, familiar, sentimental, saúde, profissional, realização de projetos e, acima de tudo, espiritual. Bem, minha irmã, meu, beijo no teu coração. E amanhã, com a permissão de Deus, dia 2 de abril, estaremos com mais um vídeo, mais uma mensagem para edificar a sua vida, tá? Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.